Hoje quero participar com os irmãos de algumas porções deste livro, no capítulo 2. Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Um texto curto, mas forte, uma palavra muito relevante da parte de um homem que transparece nas linhas desse livro, um homem muito sério em relação ao evangelho que recebeu, muito sério em relação ao conhecimento que já tinha a respeito do Antigo Testamento, apesar de não ter o nome do autor, mas alguém que tinha um conhecimento profundo das Escrituras, alguém que percebe claramente que o evangelho é apenas a continuação dessa verdade que ele recebeu no Antigo Testamento, nas profecias, na história do povo de Israel. E um homem que, então, escrevendo, porque a carta é um sermão, mas é também uma carta, e não deixa de ser também uma tese, uma carta e um sermão que fala aos nossos corações e que traz para nós hoje advertências muito relevantes em relação à realidade que vivemos. Muito parecidas, por sinal, com a realidade com a qual esse homem vivenciou nos seus dias. A pergunta é: como escaparemos nós? É a pergunta que ele faz, se nos descuidarmos das nossas almas. Se desconsiderarmos tudo que Deus tem nos falado, através de Cristo Jesus. É a indagação que ele faz nesses versículos. Como nós vamos escapar? Como se negligenciarmos? Como se formos indiferentes àquilo que já temos ouvido? Aquilo que Deus já tem nos feito conhecer através da pessoa de Cristo. Os olhos desse homem, iluminados pelo Espírito Santo, enxergava nas Escrituras e através do tempo, dos acontecimentos históricos, os ensinos a respeito de Jesus, do Messias, os ensinos a respeito desse Jesus que é o Cristo, que é o Salvador, que é o Rei, que é o Sumo Sacerdote, porque ele via na pessoa de Cristo o cumprimento de todas as promessas a respeito dele mesmo, desse que seria Rei, desse que seria o Sumo Sacerdote, desse que seria o Salvador, desse que seria o Cristo. Esse homem acompanhou na história do povo de Deus, na vida dos heróis da fé, um modelo de fé perseverante. E o mesmo modelo de fé e a mesma forma de vida que ele nos adverte que Deus espera de nós, que nós tenhamos, que eu e você tenhamos. O mesmo modelo de vida e de fé que ele viu nesses homens, ele entende que é o mesmo modelo que Deus espera ver em mim e em você. Um homem que trata as Escrituras não como apenas informações ou fatos históricos, mas um homem que entende que a Bíblia é um meio infalível, pelo qual o Espírito Santo de Deus continua a falar hoje aos nossos corações. Amém? Capítulo 3, na mesma folha, você pode ficar com a Bíblia aberta em Hebreus, nós vamos ler alguns textos. Capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais
o vosso coração. Um homem que tinha plena consciência de que o Espírito Santo de Deus continua falando a vida do seu povo. E a Bíblia e as Escrituras é um dos meios infalíveis com o qual ele faz isso. Um meio infalível com o qual Deus se comunica a nós através do seu Espírito. A preocupação desse homem ao escrever essa carta, e fica claro para nós, é quanto às pessoas que ele também viu no Antigo Testamento. Pessoas que conheceram a verdade, pessoas que receberam a verdade da parte de Deus, dos profetas, até de anjos, como ele diz no texto. Mensagens que foram trazidas aos homens por anjos. Anjos ministradores, que pregaram a palavra de Deus às pessoas, que traziam as verdades de Deus às pessoas. E a preocupação desse homem, ele é daquele tipo de pessoa que aprende com o erro dos outros, e isso que me chama a atenção em Hebreus. Ele é um cara que ele aprende com o erro dos outros, coisa que nós temos muita dificuldade de fazer. Nós queremos e insistimos em aprender com nossos próprios erros. Esse homem não. Esse homem aprende com os erros cometidos pelos crentes, pelos que se diziam povo de Deus, cometeram no passado. E ele traz agora, através das suas palavras e através do ensino na carta de Hebreus, a advertência dizendo, não façam como esses homens. Então a preocupação desse homem é quanto a essas pessoas que ele vira também no Antigo Testamento, que conheceram a Deus, que tiveram experiências marcantes com Deus, como o povo de Israel que saiu do Egito, que tiveram experiências magníficas com o Senhor, mas que no meio da caminhada, eles desistiram e eles não foram capazes de terminar ou de chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Não permaneceram firmes. Eu não sei se vocês lembram, mas 600 mil homens saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Estou falando de homens. 600 mil homens. Uma multidão que variava entre 2 e 3 milhões de pessoas. Foi a multidão que Moisés libertou do Egito. De homens, 600 mil. Eu não sei se vocês lembram, se vocês se atentam. Mas desses 600 mil, dessa geração, somente 2 entraram, queridos, em Canaã. Somente 2 permaneceram firmes. Dessa geração de 600 mil homens que saíram, todos morreram no deserto, porque fraquejaram na fé, porque não confiaram no Senhor, porque negligenciaram a salvação. E ele traz agora para nós advertências, para que nós, e para que o povo ao qual ele estava escrevendo, não cometessem os mesmos erros cometidos por esse povo no Antigo Testamento, por esse povo que foi conduzido pelo Senhor, que foi liberto pelo Senhor, mas que não conseguiram chegar no descanso do Senhor, que não conseguiram provar do descanso do Senhor. Muita gente morta no deserto. 2 homens permanecem firmes, 2 homens entram de toda aquela geração. O autor percebe na carta de Hebreus, e fica claro para nós nesses textos que lemos, que muitos dos seus dias também não estavam se apegando à palavra de Deus. Que muitos nos seus dias estavam se sentindo tentados. Que muitos nos seus dias estavam cedendo às pressões do mundo, às pressões da carne, e que estavam também, como aquele povo, ficando pelo meio do caminho. O autor, então, escreve essa carta para que aqueles que ouvissem não cometessem e não pegassem esse caminho que é tão perigoso, que é um caminho longe do Senhor e longe da sua vontade. E é referindo-se a essa amarga experiência do povo de Israel no deserto, que o autor dos Hebreus, ele argumenta com seus leitores.
A verdade, ele diz, se os antigos ouviram a palavra de Deus por meio de anjos, e desobedecendo, sofreram o castigo justo, como nós, que recebemos o Evangelho diretamente de Cristo Jesus, escaparemos, se decidirmos deliberadamente negligenciarmos a salvação que foi nos dada. Essa argumentação que o autor traz para nós nessa noite. Como nós vamos escapar se nós tratarmos de pouco caso, fizermos pouco caso daquilo que Deus já tem nos feito ouvir e daquilo que Ele já tem nos revelado sobre Ele mesmo e sobre a sua vontade para nós. Como escaparemos? Se aqueles que receberam a mensagem dos anjos não escaparam, nós que recebemos a mensagem de Cristo, não escaparemos de fato. E ele chama a nossa atenção. E ele exorta em toda a carta de Hebreus sobre a forma errada como alguns se portaram, como alguns viveram no passado e se afastaram dos propósitos de Deus. Se nós pudéssemos dar um título para essa mensagem, nós poderíamos dizer: não descuide da sua salvação. Você pode dizer para quem está perto de você: não descuide da tua salvação. Não descuide. Não faça pouco caso da sua salvação. Não trate com indiferença a tua salvação. Não viva indiferente à sua salvação. Pelo contrário, no versículo 14 do capítulo 3, ele diz assim: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele está dizendo assim: tenha o mesmo vigor, tenha a mesma alegria, conserve a mesma alegria, conserve o mesmo vigor, conserve a mesma motivação que você teve no dia que você ouviu o Evangelho e o Evangelho abriu seus olhos. E você pôde enxergar quem você era. E você pôde enxergar quem Cristo era. E você pôde enxergar que só Cristo pode ser a solução para a tua vida. Aquele vigor que nós tínhamos quando conhecemos o Evangelho. Quando nós levantamos a nossa mão e dizemos: eu aceito esse Jesus. O mesmo vigor que nos levou para uma piscina, e nós fomos batizados, e nós professamos publicamente crer em Cristo como o único Salvador e suficiente Salvador da nossa alma. Aquela alegria que nós sentimos, aquele vigor que nós tínhamos no início. O autor está dizendo: conserve firme aquele mesmo vigor, aquela mesma alegria. Conserve firme aquela mesma certeza que te fez tomar a decisão de aceitar a Jesus como Salvador. Por quê? Porque a tendência é nós nos perdermos na caminhada. É perdermos o vigor, é perdermos a alegria, é perdermos a motivação. É não crermos mais com tanta certeza. Da mesma forma que cremos quando tomamos a decisão de que agora eu quero ser um seguidor do Senhor. Conserve firme, guarde firme, porque ele está dizendo que só aqueles que guardam firmes a verdade que receberam se tornam participantes com Cristo de todas as suas promessas. É só os que guardam firmes. A pergunta que nós fazemos para o texto é que ele está dizendo: não negligencie a sua salvação. Mas então como é que eu faço isso? Como é que é isso? Como é que eu não entendo? O que é negligenciar a salvação? Se ele está dizendo que eu não devo negligenciar a minha salvação, eu preciso entender como é que eu negligencio a minha salvação. Em primeiro lugar, querido, capítulo 3, versículo 1. Em primeiro lugar, nós negligenciamos essa salvação
a nossa salvação, quando o Senhor não é mais suficiente para nós. Quando o Senhor deixa de ser suficiente para nós. Quando o Senhor não supre mais as nossas carências enquanto pecadores, enquanto homens dependentes. Perceba no versículo 1 do capítulo 3, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. E aí abre um parênteses, considerai atentamente. Considerai atentamente o quê? Ele diz, o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Considere a pessoa de Cristo, meu irmão. Considere a pessoa de Cristo. O apóstolo e sumo sacerdote. Considere a pessoa de Cristo. Um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus perdoador, um Deus auxiliador. Um Deus que é santo e perfeito. Precisamos e devemos estar na presença de Deus, através da nossa fé na pessoa de Cristo. Não podemos simplesmente desconsiderar a pessoa de Cristo. Não podemos simplesmente viver a nossa vida como se ele fosse apenas um personagem que fez parte daquilo que Deus tem para mim. Não, querido. Não, querido, ele não é apenas um personagem, ele é a porta. Ele é o caminho que nos leva. Ele é a verdade que tira dos nossos e arranca dos nossos olhos toda e qualquer mentira. Ele é a vida. E sem ele o que resta é podridão, é mau odor. Ele não é apenas um coadjuvante, um instrumento usado por Deus, para que agora nós pudéssemos estar na presença de Deus. Não, queridos, se nós podemos hoje entrar na presença de Deus, nós só o fazemos por causa desse Jesus, que é o Cristo, que é o Salvador, que é misericordioso, que é compassivo, que é perdoador, que é auxiliador em todo o tempo. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Nele, querido, e por causa dele. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A advertência que ele faz é: acheguemo-nos. Acheguemo-nos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Querido, é nele. É ele. E é por ele. São todas as coisas. Acheguemo-nos, pois, ao Senhor. Nós encontramos na caminhada cristã cristãos desesperados, como se não tivessem um chão, como se não tivesse resposta para os seus dilemas. Pessoas que desmaiam na caminhada da vida, como se não tivessem um sumo sacerdote que se compadece de nós em qualquer aflição que nós passemos. São como ovelhas que não têm pastor. E o autor está dizendo: se achegue a ele, se aproxime dele, porque longe dele nós nada poderemos fazer. Palavras dele mesmo: sem mim vocês não poderão fazer nada, sem mim vocês não viverão nada, sem mim vocês não chegarão a lugar nenhum. E por que tanta distância? E por que tanto desespero? E por que tanto choro? Se eu estive e estou no mesmo lugar sempre. Sempre. Eu não me ausentei, eu não fui ao banheiro, eu não tirei férias. Eu permaneço no mesmo lugar.
E por que vocês estão tão desesperados? Por que vocês estão como ovelhas sem pastor? Por que vocês estão sem chão? Por que vocês desmaiam na caminhada? Por que vocês perecem? Por que vocês simplesmente não creiam? Por que você não crê? Por que você não se apega a mim confiadamente? Por que você quer encontrar em pessoas? Por que você quer encontrar em coisas respostas que só eu posso te dar? Só eu tenho essas respostas. Mas você procura em tantos lugares, você se apega a tantas coisas. Você entra em tantas portas procurando respostas para a tua vida, e eu estou no mesmo lugar, esperando que você entre por mim. Porque se você se apegue a mim, você se achegue a mim, para que você possa encontrar descanso em mim. Vinde a mim todos vocês que estão o quê? E para onde vocês estão indo? Para onde vocês têm ido? Vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, vocês que estão doentes, vocês estão indo para onde? Qual porta vocês estão entrando? Aonde vocês têm entrado? Para onde vocês têm andado? Se eu permaneço aqui no mesmo lugar? O autor está dizendo que nós devemos nos achegar a esse Deus, porque é nele, na misericórdia dele, que nós acharemos graça e socorro em tempo oportuno. É só nele, querido. Mas sabe de uma coisa? Nós não temos encontrado. Muitos de nós não temos encontrado. O que nós encontramos é apenas mais um dia de cansaço. O que nós encontramos é mais um dia de fardo. O que nós encontramos é mais um dia de não valeu a pena. É mais um dia que, se eu pudesse apagar da minha vida, eu apagava. Mas o Senhor não nos chamou para isso, meus irmãos. Não foi isso que o Senhor conquistou na cruz. Não é essa a história que o Senhor quer escrever na nossa vida. Não é esse o propósito de Deus ao enviar o seu Filho para morrer numa cruz por nós, para que nós ainda continuássemos como baratas tontas, andando de um lado para o outro, procurando algo que jamais encontraremos. Nós temos um sumo sacerdote que faz do trono de Deus o trono de graça, um trono de favor imerecido. Um trono, ele diz, pode chegar. Não mereço. Não, eu sei que você não merece. Você não merece. Mas é por mim. Eu te amo. É por mim. Você pode se chegar nesse trono. Você pode se achegar a esse trono por causa de mim. Porque o trono do meu Pai, eu faço dele um trono de graça na tua vida. Eu sou força em tempo de fraqueza, como nós cantamos aqui. Ele é refúgio em tempo de guerra. Ele é a esperança de Israel. É a nossa força. Nós cantamos, e cantar é bonito. O que nós não podemos é sair daqui fracos da mesma forma que entramos, depois de ter cantado isso. O que nós não podemos é sair desesperados, tentando marcar uma hora com o pastor, porque estou morrendo no meio do deserto. Depois de ter declarado com meus lábios que o Senhor é a minha fortaleza, é o meu socorro em tempo de fraqueza, é a nossa torre em tempo de guerra. Tiago 4, versículo 8 diz: achegue-se, pois, ao Senhor, e Ele se achegará a vós. Venha a mim e eu vou até você. Me procura e você me acha. Bate e você vai entrar. É busca. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que não sabem. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 e 22 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Olha só esse versículo. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele diz mais o que aqui? Aproximemo-nos. Olha só os verbos, querido. Aproximemo-nos. Como? Como a gente deve se aproximar? Talvez o segredo esteja aqui. Ele diz, nos aproximemo-nos com sincero coração. Tem que ser com sincero coração, meu irmão. Ele diz, se aproxime com sincero coração. Só isso? Não. Em plena certeza de fé. É com coração sincero e com plena certeza de fé. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem. Você tem que ter o coração purificado. Tendo o coração purificado, de quê? Da má consciência. Do pecado. Só isso? Não. Você tem que ser lavado. Lavado o corpo com água pura. Chegue diante de mim. Mas chega com um coração sincero. Chega com um coração sincero. Um sincero coração. E não chega duvidando, não. Não se aproxima de mim com dúvidas. Porque sem fé é impossível. Não chega com dúvida diante de Deus, não, querido. Não faça uma oração com dúvida diante de Deus, não, querido. Isso não agrada a Ele. A falta de fé não agrada ao Senhor. Se recorremos a Ele, se vamos até Ele, tenhamos certeza no nosso coração de com quem que nós estaremos falando. De quem está diante de nós. E é isso que o autor está dizendo. E aí, depois de tudo isso, guarde firme a confissão da esperança. Como? Sem vacilar. Sem ficar vacilando. Sem ficar oscilando. Sem ficar de bobeira. Sem ficar dando ouvido a fábulas, historinhas. De gente que não tem o que fazer. Sem vacilar, querido. Guarde firme, sem vacilar. Guarde firme, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Guarde firme, pois quem fez a promessa é fiel. Aquele que faz a promessa é fiel e não podemos e não devemos chegar diante dele sem confiar plenamente. Ora, pela fé, Abraão abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a ira de Faraó. Antes, porém, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Isso está no capítulo 11. Marque esse versículo. Eu gosto desse versículo. Ele diz, Moisés, pela fé, versículo 27. Moisés, pela fé, ele abandonou o Egito. Ele não ficou amedrontado. Antes, ele, porém, permaneceu firme, como quem vê o quê, irmão? Como quem vê aquele que é invisível. Oh, que frase bonita, irmãos. Como aquele que vê o que é invisível. Como aquele que vê o que é invisível. A pergunta nessa noite é: nós vemos aquele que é invisível? Nós temos esse sentimento no nosso coração, como Moisés? Aquele que vê o que é invisível? Os olhos da fé, querido, eles nos dão a possibilidade de rompermos. E quando Jesus é o suficiente para nós, esses olhos da fé são abertos. Na minha e na tua vida. Os nossos olhos são abertos quando o Senhor Jesus é suficiente para nós. Quando eu tenho o Senhor por suficiente na minha vida, os meus olhos da fé são abertos, querido. Os nossos olhos são abertos quando o Senhor é suficiente para mim. Será que a gente pode sair daqui com essa verdade? Você pode dizer comigo assim: meus olhos da fé são abertos quando Cristo é suficiente para mim. E é só assim, querido. Deus era suficiente para Moisés. Deus foi o suficiente para Moisés. E é por isso que ele rompeu. E é por isso que ele saiu do Egito sem medo do que poderia acontecer com ele. Os olhos da fé de Paulo foram abertos. Foi por isso que ele se converteu, sem medo do que o aguardava depois disso.
Os olhos dos discípulos foram abertos e por isso eles continuaram e concluíram aquilo que o Senhor Jesus fez. A pergunta é se nós temos tido os nossos olhos abertos e temos rompido. Como quem vê o que é invisível. A pergunta, talvez você me diga assim, mas Moisés não foi sempre assim não. Não, ele não foi sempre assim não. Lá no início da sua história, ele matou um homem no Egito e ele fugiu com medo de Faraó. E foi cuidar de ovelhas. Casou-se, ficou ali cuidando das suas ovelhinhas, ali por uns 40 anos, tranquilo. Até que o Senhor diz, ei, eu tenho uma grande coisa para você fazer. Tem uma grande obra, tem uma missão para te dar. Tem uma missão para te dar. E até então, querido, ele estava decepcionado com ele mesmo. Ele sabia que tipo de vida ele estava levando até aquele momento. Ele tomou o caminho mais fácil, o caminho do comodismo, o caminho do tá bom para mim, casei, tenho umas ovelhinhas, estou cuidando aqui, tenho o meu rebanho, estou comendo na minha horta, e o Senhor diz, ei, espera aí, eu tenho uma coisa diferente para você fazer. A resposta dele para Deus é, eu? Quem sou eu? Quem sou eu para estar diante de Faraó? Aí a frase que mudou a vida de Moisés foi, vai, porque eu estarei contigo. Você sabe onde é que Moisés se apegou? Eu estarei contigo. Meu filho, ele se apegou nisso aí, nessa verdade. E o resto da vida dele foi apegado nessa verdade, querido. Ele se apegou com essa verdade com força. Eu estarei contigo, eu estarei contigo. Aquele homem que fugiu, chegou diante de Faraó e falou com autoridade diante de Faraó. Liberta o meu povo. Não chegou com medo, não chegou trêmulo. Não, porque o Senhor disse para ele, eu estarei contigo. E a vida de Moisés passou a ser assim, todo dia. O Senhor está comigo. Eu não tenho o que eu temer. O Senhor está comigo. Se Ele mandou fazer, eu faço, porque Ele está comigo. Se Ele mandou não ir, eu não vou, porque Ele está comigo. Se Ele mandou sentar, eu sento, porque Ele está comigo. Se Ele mandou comer, eu como, porque Ele está comigo. Agora a minha vida agora é assim, Ele está comigo. A minha pergunta é, será que nossa vida é assim? Nós temos essa certeza de que Ele está conosco em todo o tempo? Nós temos certeza de que Ele está ao nosso lado em todo o tempo? A nossa fé, e a nossa forma de crer, é como a forma de Moisés. Nós cremos como Moisés creu, a ponto de não temer o amanhã, a ponto de não temer o que possa nos acontecer, como foi com Paulo, como foi com os discípulos. Ou nós ainda estamos na fala de Moisés, quem sou eu? Tem crente que se apega a essa verdade de quem sou eu, querido. Fica nessa aí. Fica nessa aí, o Senhor está chamando, o Senhor está mandando ir, e Ele está dizendo para o pastor, mas quem sou eu, pastor? Quem sou eu? Quem dera, eu não tenho condições, eu não sou capacitado. Quem sou eu? Meu irmão, assuma esse ministério, quem sou eu? Quem sou eu, pastor? Eu até tinha vontade, mas quem sou eu? Vai levar a minha palavra ali, não, mas quem sou eu? Quem sou eu? Querido, você vai ficar nessa até quando? Você vai ficar nessa até quando? Até quando nós vamos ficar nessa? Vai, que eu serei contigo. Mateus 28, versículo 20, o Senhor Jesus diz, estarei convosco todos os dias. Alguns dias, irmãos. Final de semana. O Senhor diz, estarei com vocês, sexta, sábado, domingo, fechou. Segunda é descanso para mim. Terça eu tenho outros projetos para resolver. Quarta eu vou visitar a minha família. Quinta eu não posso. Mas sexta eu estou de volta. Essa foi a promessa de Jesus? Não, querido. Ele disse para os seus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. E por que a gente vive como se Ele não tivesse? E por que a gente acorda como se Ele não estivesse? Por que a gente dorme como se não estivesse? E por que a gente faz as coisas como se Ele não estivesse?
E por que a gente toma decisões como se ele não estivesse? E por que a gente decide sem levar em consideração a pessoa dele? Negligenciar a salvação é não ter Jesus, é não ter Cristo como suficiente. Portanto, versículo 1 e 3 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigues desmaiando em vossa alma. Está desmaiando, meu irmão? Está desmaiando na fé? Está fadigado? Mas o Senhor está dizendo, querido, olha para Ele. Olha para Ele que isso não acontece. Se firma nele que isso não acontece. Ele suportou, Ele carregou. Ele morreu. Ele pagou o preço que era meu e era seu. Olhe para Ele, para que você não desmaie durante a caminhada. Olhe para Ele para que você não fraqueje. Olhe para Ele para que você seja sempre resistente às tentações. Olhe para Ele para que você não abrace rapidamente o pecado. Olhe para Ele, permaneça olhando para Ele. Não negligencie a sua salvação. Em segundo lugar, nós negligenciamos a nossa salvação quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 7 ao 12. Ele diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A palavra é clara como a água, irmãos. É clara como a água, não tem dúvidas, não tem o que perguntar diante de um texto como esse. O autor está sendo muito claro. Existirá sempre diante de você dois caminhos. Um é a verdade, um é a vida. O outro é mentira, o outro é farsa. Não existe uma terceira opção. Não existe um atalho que o Senhor fez para pessoas especiais. Não existe uma fila de pessoas especiais no reino de Deus. Não existe, querido. Existe só um caminho. Ou você entra por ele, ou você está no outro. Ou você está nele, ou você está no outro. O Evangelho ele é claro, ele é simples. Ele diz que o teu coração não endureça quando você ouvir a palavra de Deus. A voz do Espírito. Querido, se o Espírito tem falado hoje, ele tem falado através da palavra. Nós temos ouvido a palavra. A pergunta é, nosso coração, ele está aberto ou está endurecido? Porque quando o coração está aberto, a palavra nos transforma. A palavra, ela nos coloca no caminho da verdade. A palavra, ela nos confronta. A palavra, ela nos traz um novo vigor. Ela nos renova. Ela arranca de nós as mentiras que o mundo tem tentado lançar sobre nós. Ela arranca dos nossos olhos o véu que o mundo tenta colocar. Quando ouvimos a voz do Espírito. Agora a pergunta é, nós temos ouvido?
Nós temos ouvido a voz do Espírito. Ele já começa o versículo 7 dizendo: assim, pois, como diz o Espírito. Olha esse texto, meus irmãos. Como diz, não é como falou, como vai falar. Como ele está dizendo. Ele continua dizendo, ele continua falando. A pergunta é: quem está ouvindo? Quem tem ouvido, ouça. A pergunta é: nós estamos ouvindo ou não estamos? Às vezes a gente tem a impressão de que muitos de nós não escutam, não ouve, não se atenta para essa voz, não consegue perceber essa voz falando. E ela está falando agora, e ela está falando hoje. Ele está citando aqui, querido, o Salmo 95. Não endureçais o vosso coração. O salmista no Salmo 95 diz a mesma frase. Não endureçam o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito. Porque ele está falando, ele vai falar. E nós não devemos estar fechados para essa voz. E o que eu acho interessante nesse texto é que ele está dizendo assim: Deus ele se indignou com o povo no deserto, porque eles sempre erram no coração. Agora, a pergunta que eu te faço é: nós somos melhores do que aquele povo? Você é melhor do que aquele povo do deserto? Nós somos melhores do que aquele povo do deserto? Porque o Senhor está dizendo: o Senhor se indignou contra aquele povo, porque aquele povo sempre errava no coração. A pergunta é: nós somos melhor do que aquele povo? Ou será que nós temos um coração ruim como eles tinham? Ou será que nós sempre estamos errando no nosso coração como eles erravam? Às vezes nós temos essa impressão de que nós somos melhores, irmãos. De que nós somos melhores do que aqueles que viveram no passado. De que nós somos melhores, que nós somos mais fortes, de que nós somos mais bonitos, que nós somos mais preciosos. Eu estava ministrando aos jovens esses dias na escola bíblica. E a gente está estudando ali a segunda carta de Timóteo. E Paulo escrevendo aquela carta a Timóteo, em um momento de agonia, um momento que ele está preso. De agonia não por ele, mas pelas pessoas que precisam de ouvir a voz dele. A agonia de Paulo, enquanto estava preso e sabendo que ia para a morte, era que Timóteo viesse o mais rápido ter com ele, para que ele pudesse instruir Timóteo a como continuar conduzindo o povo à verdade. A agonia de Paulo não é porque morrer, não. E aquele homem que estava ali vivendo em agonia escreve a Timóteo, um jovem que foi escolhido por ele para continuar aquilo que ele começou, numa cidade chamada Éfeso, onde a apostasia, onde deuses, apóstolos tomavam conta da cidade, onde as pessoas eram idólatras, onde as pessoas se vendiam ao dinheiro, estavam presos a essas coisas. Paulo escreve: Timóteo, meu filho, reaviva o teu coração, reanima o teu coração, meu filho. Ué, mas Timóteo estava desanimado? Querido, ele está dizendo: reanima o seu coração, Timóteo. Reaviva o teu coração. Reaviva o dom que há em ti, Timóteo. Alguns versículos depois, Paulo está dizendo: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem, Timóteo. E a gente compartilhando essa palavra com alguns jovens. Meus irmãos, e o que tem nos desanimado? O que tem apagado a chama do Espírito de Deus no nosso coração? Qual tem sido a água que tem sido lançada em nossas vidas, que tem nos desanimado? Qual tem sido a sujeira? Qual a luta que nós temos enfrentando que tem nos desanimado? É interessante porque ninguém, querido, está desanimado. Me fala qual é o que está te desanimando. Não, nada, eu estou bem animado. O que apaga a chama no teu coração? Não, nada, está bem acesa. O que te faz fraquejar? Não, nada, eu estou muito forte. Então nós somos melhores que Timóteo. Timóteo era fraco, pastor. Paulo, então, era nós somos muito fortes, irmãos. Nada nos abala.
Nada apaga a chama do Espírito Santo em nosso coração. Nada nos deixa desanimado, nada nos faz fraquejar. Não, nós somos muito fortes. Ou nós não estamos ouvindo a voz que está falando conosco. E por não reconhecer a voz que está falando conosco, nós simplesmente ignoramos o que ela está dizendo. Porque eu vejo essa carta de Hebreus e as advertências que ele faz como alguém que está conversando. Não sei se você passou por essa experiência. Você está conversando com alguém aqui e você está olhando para a pessoa e ela está conversando com você, você está falando com ela, e de repente você se pega, a pessoa batendo em você dizendo assim, você ouviu? E você está olhando para ela e ela está dizendo, você ouviu o que eu falei? E você, hã? O que foi mesmo? Porque alguma coisa mais importante roubou a tua atenção. E mesmo você olhando para a pessoa que está conversando com você, esse algo mais importante roubou a tua atenção. E você não ouviu o que ela estava dizendo. E ela bate em você e diz, ei, você escutou o que eu falei? Aí você repete que eu não prestei atenção. Nós fazemos isso com o Espírito, nós fazemos isso com Deus. Deus está falando conosco, nós estamos olhando para Ele. Mas nós não estamos ouvindo nada que Ele está falando. A sua palavra, a sua voz não entra em nossos ouvidos. Nós estamos olhando, nós estamos atentos, mas o nosso ouvido está fechado, nosso coração está endurecido. A voz dele não penetra. Não penetra. O Senhor fazia milagres com aquele povo no deserto. O Senhor dava àquele povo no deserto aquilo que eles pediam. Era água, está aqui a água. Era comida, está aqui a comida. É pão, está aqui o pão. Mas aquele povo nunca estava satisfeito. E no simples momento que Moisés sobe ao monte para orar e estar com Deus, o povo diz, ei, peraí, nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de um Deus, vamos fazer um bezerro. Nós precisamos de alguém, nós temos que olhar para alguém. Você estava ouvindo quem? Seus ouvidos estavam ouvindo o quê? O autor, ele diz, no versículo 12, tenham cuidado, meus irmãos, para que nunca aconteça de algum de vocês ter um coração perverso, incrédulo, que te afaste de Deus vivo. Será que ele está falando para a gente ou para aqueles irmãos que são fracos, que estavam vivendo na época dele? Será que a palavra é para mim ou para aqueles irmãos lá que precisam realmente? Nós não precisamos. Será que essa palavra não se encaixa na minha história porque eu sou forte, porque eu tenho escutado, porque graças a Deus eu estou muito bem? Versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos mutuamente cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. Durante qual tempo, irmãos? O hoje. A fim de quê? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Vocês que comungam da mesma fé, vocês que têm a mesma certeza, exortem-se uns aos outros, para que vocês não se percam, para que vocês não deixem apagar essa chama. Mas sabe de uma coisa? Nós somos tão fortes que eu não tenho nada para te dizer, e você não tem nada que você pode me dizer que vai mudar a minha vida, que é muito boa, graças a Deus. Nós nos comportamos dessa forma. Nós não temos nada a dizer um para o outro, nós não temos nada a compartilhar um com o outro, nós não temos nada a pedir a oração um para o outro, porque nós somos muito fortes, graças a Deus. O Espírito Santo continua falando, querido. Versículo 16 ao 19, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Não foi? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Recusar a voz de Deus tem um preço a ser pago quando nós recusamos. Não ouvir a voz de Deus vai cobrar de nós um preço alto, irmãos. Não estar atento ao que o Senhor está dizendo vai cobrar um preço alto de todos nós. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado.
Tenhamos medo disso, irmãos. Temos medo de quê? De falhar. O medo de falhar vai nos fazer estar atentos, querido. O medo de fraquejar vai nos fazer tomar uma posição. O medo de ser pego de surpresa vai nos fazer estar atentos. Temamos. Temamos, ele está dizendo, temamos. Temamos, tenhamos em nosso coração o medo de falhar. Porque quando você entende que você é forte demais, que você jamais falhará, aí que você se engana, meu querido. Aí que você é surpreendido. Não, mas tenha no seu coração, querido. Tenha no seu coração esse temor de que, Senhor, eu não quero ser achado como aqueles no deserto. Eu não quero ser achado como aqueles que não conseguiram entrar no teu descanso, como aqueles que não conseguiram viver as tuas promessas. Eu quero estar atento, eu quero estar ouvindo, eu quero estar vivendo a tua vontade. Impossível estar atento, impossível tomar uma posição diante dessa palavra se não conhecemos as Escrituras. Impossível, irmãos. Impossível um crente que não lê a Bíblia, impossível um crente que não conhece as vontades do Senhor, é impossível um crente que não sabe o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará, e que a palavra já nos revela. Impossível. Impossível um crente que não se alimenta da Bíblia, que não tem nela refúgio, que não tem nela a voz do Senhor. Impossível. Impossível estar forte. Impossível permanecer de pé aquele que não se alimenta desse pão. Não podemos ser aqueles que vivem das migalhas, querido. De pequenas porções que nos são dadas nos domingos. De pequenas porções que são nos dadas na quinta-feira. E nós já achamos que essas porções resolvem a nossa vida. Não, querido. Acheguemo-nos, pois, a Ele. Conheçamos, pois, a Ele. E saibamos qual é a vontade dEle para nós. Através de quem? Da palavra dEle. Da palavra dEle que nos revela a sua vontade. O Espírito de Deus continua falando através das Escrituras. Capítulo 10, versículo 15 e 17, diz assim: e dito isso, nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração. O quê? O que eu vou pôr no seu coração? O que eu vou pôr no seu coração? As minhas leis. E sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Senhor quer escrever no nosso coração a sua lei, a sua palavra. Mas como? Como se não tem espaço, querido? Como se não tem tempo? Como se nosso coração está fechado? Como se isso aqui para nós é apenas um livro? E para muitos não é nem mais um livro, porque muita gente nem anda mais com ela, que não precisa. Agora tem aplicativo. É só mais um aplicativo do meu celular. É só mais um livro na minha estante. Esse homem que escreve Hebreus é um homem que jamais tratou as Escrituras dessa forma. E por isso é um homem que pode nos instruir ainda hoje. A pergunta é: e nós? O Senhor tem escrito nas tábuas do nosso coração as suas leis? O Senhor tem escrito na nossa mente, renovado a nossa mente através da palavra? Se nós não nos alimentamos dela, se nós não buscamos ela? Coloque isso no teu coração, querido. Não ouvir a voz de Deus é negligenciar a salvação. Não ouvir a voz de Deus é negligenciar a tua salvação. E o texto é muito claro sobre aqueles que negligenciarem a sua salvação. Se você tinha dúvida do que é negligenciar, é isso, querido. É não ter Deus por suficiente. É não ter Cristo por suficiente. É não ouvir a voz de Deus. E em terceiro lugar, é não estar em comunhão com a igreja. É não estar em comunhão com a igreja. Quando nós nos privamos da comunhão com a igreja, nós estamos negligenciando a salvação. Porque a igreja é um projeto de quem, irmãos? De Deus.
As Escrituras nos dizem que Jesus ele ama a igreja. Diz que, as Escrituras dizem que nós somos a noiva do Senhor. E eu não estou falando de placa. Estou falando de placa, querido. Eu estou falando de reunião daqueles que são santos. Como o texto muitas vezes diz. Irmãos santos, vocês que foram chamados para um propósito como eu. Esta é a igreja. Você é a igreja nessa noite, querido? É com você que ele está falando. E com você que negligencia a comunhão com esta igreja, você está negligenciando a sua salvação, querido. Quando ele no capítulo 2 descreve a nossa salvação, ele diz que a igreja, a congregação dos crentes, é um lugar onde o Senhor Jesus se faz presente. Eu não posso simplesmente negligenciar um lugar onde Jesus está. Um lugar onde Jesus se faz presente. Eu não posso negligenciar este lugar, querido. Eu não posso fazer pouco caso deste lugar. Eu não posso ser indiferente a este lugar. Porque Jesus está presente neste lugar. Porque Jesus está presente no meio da sua igreja. Capítulo 2, versículo 2. A meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Personificando no Salmo 22, versículo 22, a pessoa de Cristo. Cristo proclamando a nós como seus irmãos o nome do Senhor. O nome do Senhor. Deus está no meio da igreja. A igreja é dele. E não estar em comunhão com essa igreja é negligenciar a salvação. No capítulo 12, versículo 22 e 24 diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Essa reunião magnífica que ele está citando aqui, no versículo 12, tem a igreja do Senhor Jesus, a qual eu e você fazemos parte dela, irmãos. Nós fazemos parte dessa igreja. E não estar em comunhão com esta igreja é negligenciar a salvação que o Senhor nos deu, querido. O Senhor se faz presente espiritualmente no meio da igreja. O Espírito Santo fala através da palavra à igreja. Nós somos convidados a nos juntar a essa reunião, queridos. Nós somos convidados pelo Senhor a nos estimular às boas obras, a fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. É na igreja que nós somos estimulados, é na igreja que nós somos fortalecidos. É na reunião que o Senhor nos molda e nos torna quem nós devemos ser. É na comunhão uns com os outros. É no partir do pão. É nas orações. Que o Senhor vai nos moldando, que o Senhor vai nos modificando, que o Senhor vai nos fazendo corpo bem ajustado, totalmente ligado e unidos em quem? Nele mesmo. Mas sabe de uma coisa? Muitos crentes estão vivendo como se a igreja não fosse algo importante. Como se a reunião dos santos fosse algo que não faz parte do projeto de Deus para nós, para mim. É algo que eu posso abrir mão facilmente. É algo descartável. É algo que eu não preciso. Querido, engano seu. Você está enganado. E esse caminho que você pegou, querido, vai te levar para qualquer outro lugar, menos para o descanso do Senhor. E que está dizendo isso é a palavra, não sou eu. Porque negligenciar a comunhão com a igreja do Senhor, com os santos, é negligenciar a salvação. Pense bem, querido, por onde você tem andado. Pense bem o que você tem feito. Pense bem os caminhos que você tem tomado. Pense bem como você tem tratado a palavra de Deus. Pense bem como você tem tratado a pessoa de Cristo. Pense bem como você tem se relacionado com a igreja de Cristo. Pense muito bem, querido. Porque talvez você está achando que está no caminho certo, mas você não está. Você está naquele caminho que o provérbio diz: há caminhos que ao homem parecem bom, mas o fim deles é morte. Querido, talvez você esteja no caminho da morte e não sabe.
Porque quando Cristo não é suficiente para mim, porque quando a palavra não é a voz do Espírito falando no meu coração, porque quando a igreja e a comunhão com a igreja não faz parte dos meus projetos, querido, eu já saí há muito tempo dos propósitos de Deus para a minha vida. Estou me enganando. Estou como aqueles que vão cair no deserto. Você está andando ali, 40 anos andando em círculo para morrer no deserto. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. E não queira ficar 40 anos andando para morrer no deserto, querido. Infelizmente é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Que muitos vão continuar andando para morrer no deserto. E o texto está dizendo isso, não sou eu. A pergunta é, você quer ser um desses? Ou você quer ser daqueles 2 que entrarão no descanso do Senhor em Canaã? Quando nós pensamos nesses aspectos da vida cristã, nós temos uma percepção de que a vida neste mundo, querido, é apenas uma prévia das bem-aventuranças que nós viveremos no céu. Estava conversando com a minha esposa no início do culto. Querido, nós temos um privilégio. Isso aqui, que acontece. Isso aqui, meu irmão, que acontece. Pessoas diferentes, de histórias diferentes, de famílias diferentes, que não tem ligação de sangue, estão unidas num lugar, louvando o mesmo Deus. E podemos cantar juntos, e podemos nos alegrar, e podemos andar juntos, de mãos dadas, e podemos nos chamar de irmãos. E são presentes de Deus para o seu povo. É uma prévia do que nós encontraremos no céu. Nós viveremos eternamente lá. Mas será que isso tem sido para nós um presente? Será que para nós esse momento aqui, esse tempo de comunhão, de sentarmos juntos, de nos abraçarmos, de comungarmos, de sermos igreja, tem sido para nós uma prévia realmente das bem-aventuranças do Senhor? A comunhão com o Pai através de Jesus, a presença do Espírito Santo, a comunhão com a igreja aperfeiçoada. Nós temos desfrutado de fato dessas coisas hoje, porque isso não é para amanhã, isso é para hoje. Nós temos desfrutado. Capítulo 10, último texto, versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais vedes que o dia se aproxima. Quem não tem Cristo como suficiente na terra, não provará da presença dele no céu, querido. Quem não ouve e obedece à voz do Espírito na terra, não desfrutará da sua presença no céu, querido. Quem não ama a igreja na terra, não fará parte dela no céu, querido. É a verdade desse texto que nós lemos. Não olhar para Jesus é olhar para o mundo. Não ouvir a voz do Espírito Santo é ouvir o mundo, o pecado. Não estar em comunhão com a igreja é estar em comunhão com o diabo, o pecado, e com aqueles que vivem no pecado. Feche os teus olhos, querido.